Gurizada, será que o German Volume Training, o GVT, o método de treinamento do GVT, é tão bom assim para hipertrofia? Será que é válido aplicar ele indiscriminadamente para aquelas pessoas que buscam hipertrofia muscular? Será que é tão bom assim? Tem um artigo bem interessante que mostra algumas evidências também bem interessantes que eu vou discutir com vocês na videoaula de hoje sobre a associação desse método de treinamento com a hipertrofia muscular e o ganho de força também. Os caras estudaram tanto a hipertrofia quanto o ganho de força. Fica comigo nessa videoaula. Usada, olha só. O GVT é um método de treinamento que eu já apresentei uma outra videoaula, disse que ia trazer ele aqui, porque o pessoal veio me perguntar várias coisas, né? E uma das respostas está na videoaula de hoje. É um método de treinamento que se caracteriza por um alto volume de treinamento. São 10 séries, sendo cada uma das 10 séries com 10 repetições, e intervalos curtos, normalmente, entre essas séries, certo? Então, no término de um exercício, eu tenho 100 repetições executadas, parceladas em 10 séries de 10 repetições. Então, vejo que é um volume bem alto de treinamento. Com isso, a quilagem que é colocada ali, ela tem que ser ajustada para permitir que o indivíduo consiga, ao longo dessas 10 séries, permanecer executando 10 repetições. E nesse estudo, eles buscaram fazer 10 RMs, repetições máximas, dentro dessa proposta. Eu vou apresentar o estudo para vocês e ver o resultado relacionado à hipertrofia muscular. Vamos lá com vocês. Esse aqui o estudo é feito do programa de treinamento de volume de germânio modificado. Modificado por quê? Já vou explicar para vocês. Sobre hipertrofia e força. Então, German Volume Training, né? Eles modificaram, fizeram com volume clássico de 10 séries com 10 repetições e fizeram pela metade, 5 séries de 10 repetições. Então, eles restringiram pela metade o German Volume Training, o GVT, e compararam com o GVT clássico nessa proposta aqui, um estudo de 2017, bem interessante, está no meu grupo no Telegram, para que vocês possam baixar, tá? O meu grupo do Telegram, para que vocês possam baixar esse estudo, eu vou colocar no primeiro comentário aqui fixado, tá certo? Então, aqui na introdução, eu marquei algumas coisas que eu acho interessante, que eles falam, né, justificando. Interessa para nós é a metodologia de como eles fizeram aqui, certo? E aqui, ó, eles colocaram 10 séries, então, com resultado superior para hipertrofia muscular, comparado com 5 séries para o GVT. Então, eles fizeram um GVT adaptado também. Como é que eles mediram hipertrofia? Usaram o DEXA para medir a hipertrofia segmentada por regiões corporais, que é uma forma de medir hipertrofia, e usaram também o ultrassom. O ultrassom eles mediram na região do bíceps, do tríceps e da coxa medial. Foram 3 regiões para medir. E força de 1 RM eles mediram com o supino, a puxada e o leg press. Teste de 1 RM, uma repetição máxima no supino, na puxada e no leg press. Ultrassom. Lembrando que o ultrassom foi pontual, num ponto do bíceps, num ponto do tríceps, num ponto da coxa, enquanto que o DEXA pega regiões corporais mais genéricas. Quem eram os indivíduos amostrais? Homens jovens, bem jovens, com experiência no treinamento. Essa experiência do treinamento foi o seguinte: em média, 3,5 anos, com desvio padrão de 1 ano, e 4,8 anos, com desvio padrão de 4,8 para o grupo de 10 séries e para o grupo de 5 séries, respectivamente. Então, o grupo de 10 séries, o pessoal tinha 3,5 anos em média, e o grupo de 5 séries, a galera tinha 4,8, mas tinha um desvio padrão muito grande. Significa que tinha pessoas não tão experientes assim em treinar força e outras pessoas bem mais experientes nesse grupo de 5 séries, tá? No grupo que eles adaptaram o GVT para ver qual que dava melhor resultado. Como é que foi feito esse treinamento, né? Foram 6 semanas de intervenções com treino parcelado em ABC. Deixa eu mostrar agora para vocês aqui, ó. Treino A, o B e o C, ok? Então, como é que era o treino A? Olha lá, eles faziam um supino, faziam uma puxada, faziam um supino inclinado, faziam a puxada sentada e abdominais. Então, esses 5 exercícios compunham o treino A. No treino A, aqui entrava um grupo que treinava nos 2 primeiros exercícios o GVT clássico, olha aqui, ó, 10 séries de 10 repetições, e outro grupo que treinava 5 séries de 10 repetições, os 2 primeiros exercícios, ou seja, o supino e a puxada. Então, vejo que numa sessão de treinamento, sessão A, onde compunham essa sessão A 5 exercícios, os 2 primeiros foi aplicado o GVT, ou o GVT clássico com 10 repetições e 10 séries, 10 séries com 10 repetições, ou
5 séries com 10 repetições, o GVT adaptado, com a metade do volume. Essa era a ideia, né? Verificar se a metade do volume era menos eficiente do que um treino clássico com alto volume. Então, nos 2 primeiros exercícios foi aplicado o GVT. No treino A, no treino B, repetiu a mesma estratégia. Os 2 primeiros exercícios foi aplicado o GVT, com 10 séries de 10 repetições ou 5 séries de 10 repetições. Quais foram os 2 primeiros exercícios do treino B, que é a segunda sessão da semana? Foi treinado segunda, quarta e sexta, com intervalos, então, portanto, de 24 horas entre os treinos, tá? Foi feito o leg press e o afundo aqui com dumbbells, né? Com halteres. Nesses dois. Ainda compunham essa sessão de treinamento a extensão de joelho, a flexão de joelho, aqui não fala se é mesa ou cadeira flexora, não estabeleceram, e elevações dos calcanhares para treinar panturrilha. Então, aqui é um treino de perna, certo? E o treino C, nesse split, nesse treino parcelado em ABC, os 2 primeiros exercícios, de novo, foi aplicado o GVT 10 por 10 e o GVT adaptado 5 por 10, 5 séries ou 10 séries. Então, tinham 2 grupos, né? Um grupo treinava de uma forma, outro grupo treinava de outro. GVT clássico, um grupo treinava, o outro treinava adaptado. Esses 3 últimos exercícios da sessão eram igual para os 2 grupos. O que mudava dos 2 grupos eram os 2 primeiros exercícios. Um treinava o GVT clássico, outro GVT adaptado com metade do volume. E aqui foi feito o desenvolvimento e a remada reta aqui também foi feita nesse exercício, a aplicação do GVT clássico e o GVT aqui, adaptado. A carga permanecia constante no exercício durante cada sessão de treinamento. Então, vejam bem, tem um ponto importante aqui. No GVT, se o indivíduo não conseguia fazer as últimas repetições, por exemplo, tinha que fazer 10, fazia 8, eles não alteravam naquela sessão a quilagem de treino, eles aumentavam, eles diminuíam na outra sessão para que fizesse o ajuste, mas naquela sessão não. Isso fez que no GVT de alto volume pode ter ocorrido de nas últimas séries o indivíduo trabalhar com um número de repetições um pouco menor de 10. Isso aqui não foi comentado no trabalho, mas é importante estar aqui, ó. A carga não foi reduzida para permitir, né, deixar que o número de repetições alvo, de repetições alvos fosse realizada. Isso para a sessão. Então, quando eu vejo aqui, ó, a carga relativa, a amplitude da carga relativa foi de 60% a 80% de um RM em média durante esse treino de GVT, dependendo do exercício da progressão que fosse feita, e permanecia constante para cada exercício durante cada sessão de treinamento. Então, não foi feito ajuste na sessão de treinamento, que normalmente é feito. Isso que pode ter causado alguns problemas, principalmente para aquele GVT de alto volume. O indivíduo não conseguia fazer 10, fazia 9, não se ajustava a quilagem, ele estava na 7ª série. Na 8ª série, ao invés de fazer 9, fazia 8, não se ajustava a quilagem, porque ele estava na 8ª série. Naquela sessão não havia modificação da quilagem. Então, esse é um ponto importante aqui. Volume load, no supino, ele teve um volume load inicial, em média, e depois, no final, teve um volume load maior para quem treinou com 10 séries. Para quem treinou com 5 séries, o GVT adaptado, teve um volume load na primeira semana e, obviamente, aumentou esse volume load para a última semana de intervenção, ou seja, os indivíduos aumentaram o percentual do MRM que treinava e aumentaram o volume load deles, o que já era esperado. Tiveram aqui um suporte proteico adicional colocado no estudo pelos pesquisadores. A discussão. Olha só, o objetivo desse estudo foi investigar o efeito de 6 semanas, e aí já começam alguns detalhes que nós temos que ver. Somente 6 semanas. Os indivíduos não eram tão treinados assim, tinham uma experiência em treinar força, mas não eram tão treinados assim. No GVT de 10 séries, não foi ajustada a quilagem na sessão de treino, sendo que as últimas séries poderia acontecer do cara falhar não com 10 repetições, mas com 9, com 8, com 7 foi mantido assim, ou seja, deteriorando um pouco o volume do GVT se fizesse um ajuste ao longo do GVT. O cara fez na 7ª série do GVT, conseguiu fazer 6 repetições, baixa um pouco a quilagem para que ele possa alavancar mais para 10 repetições na próxima série, na 8ª série. Normalmente o GVT é feito esse ajuste de quilagem ao longo do GVT. Aqui não foi feito na sessão de treino. Então, isso pode ter prejudicado. Foram 6 semanas de treinamento. Eu estou mostrando algumas características do estudo para nós entendermos o resultado final, tá? Ó, o achado principal, primário, desse estudo foi, apesar do grande volume de treinamento, o grupo que treinou com 10 séries, o GVT clássico, não alcançou maior acréscimo de hipertrofia do que o grupo que treinou com 5 séries. Assim, nossas hipóteses não foram suportadas, porque eles colocaram a hipótese que o GVT clássico teria maior ganho hipertrófico e não foi o que aconteceu aqui. Então, nesse estudo,
o ganho hipertrófico foi semelhante, não significativo pela ultrassonografia no ponto de bíceps, de tríceps, de coxa, e no DEX, alguns pontos deram um pouco de significância para o grupo de 5 repetições máximas. O volume de 10 repetições máximas do GVT clássico foi até menor ganho hipertrófico do que o grupo de 5, mas a diferença não foi estatisticamente significativa nos ganhos hipertróficos para ultrassom e em alguns pontos só para o DEXA, né? Então aqui tem algumas situações que eu apontei, vocês ao baixarem o estudo vão ver que eu apontei aqui, ó. Para um curto tempo de intervenção de treinamento, sujeitos muito bem treinados e adaptados. Desta forma, talvez uma intervenção de tempo maior, de 10 a 20 semanas, poderia ter sido diferente, porque esses dados sugerem que um curto espaço de tempo, ganhos extras de hipertrofia muscular ou força são alcançados, embora performados com GVT comparado com 5 repetições. Ou seja, eles mostraram que para os indivíduos testados que não eram altamente treinados, esse curto espaço de tempo não foi suficiente para um GVT clássico ter ganho em relação a um GVT reduzido. E até mostrou que o GVT reduzido, em algumas circunstâncias, foi um pouco melhor do que o GVT clássico. Percebem aqui? Então, são situações que nós temos que ler o artigo e dizer, pô, então o GVT não funciona para nada. Calma, calma. Tem que ler essas configurações que eu estou te passando. Eu apontei no estudo para que tu baixe lá no grupo do Telegram. Lembrando que o grupo do Telegram vai estar descrito aqui embaixo. Essa playlist que eu tenho aqui no canal também é bacana tu dar uma olhadinha. Clica aqui em cima, ó, nessa tarde que tem aqui, vai te levar a uma playlist onde eu analiso outros artigos e um outro artigo do GVT também já comentado antes desse. É bacana ter uma leitura maior disso, né? Eu não analiso só métodos de treinamento, mas um dos métodos de treinamento que eu estou analisando é também o GVT. Então, nessa playlist... Além de parecer um número extensivo, além... Ah, aqui um ponto importante. Ó, assim, parece que expandir o número de séries além de 5 para exercício de membro superior parece contraproducente quando observado por um aumento maior na massa corporal magra de tronco e a tendência da massa corporal magra no grupo de 5 repetições. Então, o grupo de 5 em algumas situações, 5 séries, desculpa. O grupo de 5 séries com GVT reduzido em algumas situações pareceu melhor e teve uma tendência de ganho de massa muscular melhor. A explicação para esse achado pode estar relacionada aos sujeitos de 5 séries, né, GVT adaptado, usando um levemente percentual de um RM, ou seja, como se trabalhou com 5 séries, o percentual de um RM nesse grupo pode ser levemente superior ao grupo de 10 séries, porque de 10 repetições, para fazer 10 repetições, tinha que baixar um pouquinho a quilagem. Para fazer só 5 séries de 10 repetições, pode-se aumentar levemente a quilagem, porque o volume era pela metade. Então, isso pode ser uma explicação do porquê que alguns ganhos aqui foram tendendo a um pouco melhor ao grupo de 5 séries, tá? E eu coloco várias outras observações aqui, mas no geral, o que que esse estudo assim nos mostra, galera, que vocês têm que ter bem claro isso, né? Ó, o período de 6 semanas, reduzido, né? Para não obter overtrain. O GVT é um método de treinamento para pessoas altissimamente treinadas. Não é para pessoas bem treinadas. Ele é altíssimo porque são 10 séries de 10 repetições. E eu apontei algumas situações metodológicas aqui no estudo que poderiam ter corroído o GVT clássico, né, como aquela questão de não ajustar a quilagem. Mas eu vejo que ao longo das séries, né, para permitir o cara fazer mais repetições, mesmo chegando na 10ª repetição, fazer pelo menos as 10, porque é provável que eles não tenham conseguido fazer a partir ali das últimas séries, fazer as 10 repetições necessárias pela fadiga acumulada. É muito provável. Eu já apliquei GVT em várias pessoas e isso é provável de fazer, né? Isso acontece, por isso tem que manipular a quilagem. Então, é importante a gente entender que para o GVT, para pessoas altamente treinadas que suportem 10 séries de 10 repetições com intervalos curtos, senão não tem como aplicar, vai ser contraproducente, é melhor trabalhar com volume menor. Então, um ponto que fica, o volume de treino, ele tem que ser condizente com o nível de treinabilidade da pessoa, da condição de suportar a carga da pessoa. Talvez hoje 4 séries para um determinado grupo, bem treinada, aquelas séries talvez usando a falha, como eles usaram aqui, indo até o limite da série, seja o melhor 4 séries, 6 séries, e um limite superior acima disso é contraproducente para aquele pessoal. Então, trabalhar com 8 séries por exercício, 7 séries, 9 séries, 10 séries como é o GVT, é para o pessoal altissimamente treinado. Quando se aplica um pessoal treinado, mas não altissimamente treinado, a gente vê aqui. Não foi
eficiente o GVT e um GVT adaptado com 5 séries foi mais eficiente. Foi mais eficiente. E outra coisa que eles identificaram aqui, não teve ganhos de força significativo, nem no GVT adaptado, metade do volume, nem no GVT clássico. O GVT não é para ganhar força. Eles mediram aqui e comprovaram. O GVT, para ter aquele volume de treinamento alto, de séries e repetições, acaba jogando a quilagem para baixo, a intensidade pela quilagem para baixo, e aí se perde ganho de força, ou não se tem uma produção de ganho de força. GVT é um treino para hipertrofia muscular. GVT é um treino para hipertrofia muscular. Performar um treinamento de resistência com volumes além de um limiar superior é provavelmente contraproducente para tarefas relacionadas a forças, em geral. E pode ser detrimental, ou seja, não ser adequado, comparado com um trabalho dinâmico com atividades isométricas, ou seja, atividade do dia a dia talvez não seja o melhor exercício, o melhor método de treinamento, porque eu vou trabalhar com muito volume, vou gerar uma fadiga, e um limiar superior. E esse limiar superior aqui, ele muda do nível de treinabilidade de um indivíduo para outro. Então, é bem importante que nós entendamos também qual é esse limiar superior do GVT para cada um dos nossos clientes. Devido ao seu alto volume e, consequentemente, baixa intensidade, o GVT não é estímulo para força e sim para hipertrofia muscular. Então, eu fiz nesse artigo, gurizada, e estou deixando no grupo do Telegram, vou atualizar porque eu botei mais algumas coisas aqui, vários apontamentos, e o artigo está lá para vocês baixarem e olhar. O fato é que nós temos que entender que o GVT não é um treino para ganho de força, isso foi comprovado nesse estudo. Tanto leg, quanto puxada, quanto supino, não houve ganho de força significativo ali, nem no GVT reduzido, nem no GVT clássico. A hipertrofia tendeu a ser melhor no GVT reduzido, mas olha quem era o indivíduo amostral, não era um indivíduo altamente treinado, não era para ele o GVT clássico. E aí mostra que um volume mais reduzido é mais eficiente do que jogar um volume alto. Então, cuidado com essa história de volume load cada vez crescente, crescente. Ajuste o volume load para a necessidade do teu cliente. Pouca gente ficou até o final desse vídeo, tenho certeza disso. A gente vê aí no YouTube, né? A queda de participação da audiência. Tá tudo certo. Mas quem ficou até o final desse vídeo está pegando aí as dicas fechadas desse trabalho. Ou seja, é o que o trabalho nos traz e nós temos que interpretar além do trabalho. Pô, para esse grupo foi mais eficiente o GVT reduzido? Foi. Por que que foi? Porque o nível de treinabilidade desses indivíduos, embora com experiência, não era um alto nível de treinabilidade. Muito provavelmente seja o nível de treinabilidade do teu cliente. Então, para o teu cliente aplicar um GVT ou um treinamento com volume load muito alto, pode ser contraproducente, como foi nesse trabalho. Foi demonstrado que foi contraproducente. Então, qual é a lógica que tem que ficar para nós? Qual é o nível de treinabilidade do teu cliente? Qual é o nível e capacidade que o teu cliente tem de suportar um volume load? Talvez um volume load aí por exercício de 4 séries está ótimo para o teu cliente no momento, já que tu aplica 2 ou 3 exercícios por grupo muscular naquela sessão. Então, para peito, tu faz 3 exercícios, cada um com 4 séries, tu tens aí 3, 4, 12. 12 séries de aplicação e talvez para o nível de treinabilidade, capacidade de suportar a carga do teu cliente hoje, seja o ideal. Isso que vai produzir para ele ganho hipertrófico. Claro que com o tempo ele vai evoluir e, cara, com um tempo de 12, tu pode subir para 15 séries por sessão de treinamento, talvez 16, daqui a um pouco chegar a atingir 20, superar 20 séries, mas isso tudo numa progressividade. Na evolução do teu cliente na linha do tempo. Isso que é importante, nós temos que entender isso. A evolução do cliente na linha do tempo. Na evolução do cliente na linha do tempo, que nós vamos ter ganho hipertrófico e ganho de capacidade de suportar maior volume de treino, aí eu aplico maior volume de treino. Pode chegar um ponto em que o teu cliente consiga suportar um GVT clássico, que aqui para esse grupo não suportou. Foi contraproducente para esse grupo, certo? Teve alguns ganhos percentílicos, eu deixei isso bem anotado no estudo, mas sempre que quando comparo o GVT reduzido com o GVT clássico, o ganho, mesmo não sendo significativo só em percentual, ele foi superior para 5 séries em relação às 10 séries. O GVT reduzido foi mais produtivo do que o GVT clássico. Por quê? Indivíduo amostral. Tem aquele detalhe da metodologia, não foi ajustada a quilagem, isso pode ter corroído um pouco o volume de repetições executadas nas séries das últimas séries do GVT clássico, como eu comentei. Isso é um ponto importante também a ser destacado na metodologia, que não foi exatamente assim que é tocado um método de GVT. Cruzada, o canal está aqui para te ajudar. Eu trouxe esse material para te ajudar.
Um vídeo relativamente longo, poucas pessoas assistem, mas não estou nem preocupado com a audiência. Eu quero trazer informação para quem quer estudar. Então, se tu ficou comigo até agora aqui no vídeo, comenta aqui embaixo. Fiquei até o final, professor. Joga aí embaixo para eu saber quantas pessoas estão chegando até o final e estão assistindo o vídeo até o final. Porque são poucos, são a galera que realmente está afim de entender o processo, compreender o processo e aplicar. Então, aplica essa ideia, esse conceito, essa lógica que está baseado na ciência. Não é loucura da minha cabeça. Esse trabalho mostrou exatamente isso. O volume load tem que ser adequado para a pessoa, senão não vai dar resultado significativo. Vai ser contraproducente se eu aplicar um volume muito alto. Então, cuidado com esses aumentos de volume load. Tem que ser progressivo e condizente à capacidade do cliente. Essa é a chave do negócio. Gostou do material? Clica aí, metralha um like, te inscreve no canal, divulga o canal para teus colegas. Estou aqui para te ajudar. Faz um tour aqui no canal, maratona uma das minhas séries, aí tem muito material para te ajudar, tá certo? Estamos aqui para contribuir, agregar para a educação física. Só que assim, informação superficial não passo. Aqui é informação aprofundada, informação com base científica, fazendo uma leitura e o material, sugiro que tu baixe. Se não sabe inglês, passa no grupo tradutor e dá uma olhada nesse artigo também. Talvez um ponto que eu tenha colocado que eu achei interessante não seja tão interessante na tua análise e alguma coisa que passou batido para mim, tu consiga identificar na análise do estudo. E vejo que tem vários apontamentos que eu faço ao longo do estudo que eu acho que é interessante também te dar uma olhadinha. Então, baixa lá no Telegram, primeiro comentário fixado aqui, fica o link para vocês. Tá ok? Valeu, gurizada. Obrigado por hoje. Tamo junto. Até uma próxima. Vamos que vamos.